Bom dia a todos. Estamos aqui hoje para fazer mais 2 apresentações para o elenco do Guarani, para essa temporada do Campeonato Brasileiro da Série B. E hoje vem para nos reforçar aqui Caio Dantas, nosso atacante, centroavante, que vem do Vitória, artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2020. E vem aqui para nos ajudar aí a fazer uma bela campanha nesse campeonato da Série B. Também Douglas Bacelar, um atleta, um zagueiro, defensor, muito experiente, com experiência internacional, inclusive jogou uma final de Europa League e vice-campeão, né, Douglas? E está aqui para nos ajudar também a fortalecer o elenco para essa temporada do Brasileiro. Sejam muito bem-vindos, que possam fazer uma bela campanha com a camisa do Guarani e que possamos ter muito êxito durante a competição. Tudo bem, Caio? Antônio Lupe, Rádio CBN. Bem-vindo ao Guarani, que você tenha sucesso por onde passou, aqui também vestindo a camisa do Bugre. Por que a escolha do Guarani? Eu conversava com um treinador, e há muito tempo, não vou falar o nome daquele, mas ele falava assim, hoje, atacante é muito difícil, porque custa caro e quando vem, resolve. Você deve ter tido várias propostas, porque você conhece muito bem a Série B. Por que a escolha pelo Guarani? Cara, pela camisa tão tradicional que tem o Guarani, camisa grande do futebol brasileiro. Pelo Claudinei também, tive um bom trabalho com ele ano passado. Por estar mais perto da minha família aqui, que é de Santos. Enfim, por toda essa história aí, estou muito feliz de estar aqui, pelo Guarani acreditar muito no meu trabalho, espero corresponder dentro de campo. Caio, bom dia, Matheus Abrade, Rádio Central Campinas, bem-vindo ao Guarani. A expectativa em torno de você, em torno da sua chegada é muito grande, até porque a negociação acabou se estendendo por algumas semanas, e a gente já vem falando o seu nome no ar por muito tempo, e o torcedor estava esperando muito a sua chegada, porque acaba sendo a maior contratação do ataque do Guarani para a temporada. Eu queria saber, mesmo sendo muito experiente, passando por vários clubes aqui do Brasil, se ainda tem aquele frio na barriga, essa expectativa em torno de você. Queria saber o que você acha de tudo isso agora com a sua chegada definitivamente em Campinas. Cara, o frio na barriga ainda existe bastante. Estou muito ansioso para entrar em campo com essa camisa. Trabalhar bastante aí para que a gente possa conquistar todos os objetivos aí do clube nessa Série B. Caio, os clubes que você defendeu nas últimas competições, o Sampaio, naquele ano de 2020 que você foi o artilheiro, brigou ali para subir, mas não conseguiu. O próprio Náutico também fez uma campanha tentando ali o acesso. O Vila Nova, no passado, que chegou naquele último jogo contra o ABC e não conseguiu o êxito. Qual que é o segredo que você traz para o Guarani dessas experiências? Você fazendo gols e as equipes brigando por acesso. O que você identificou nessas equipes que você traz para o Guarani agora, o seu novo clube? Cara, era sempre equipes muito aguerridas, né? Não era grupos muito... uma folha tão alta, não era. Mas eram grupos muito aguerridos. A gente realmente formou, cada ano ali, formou uma família, conseguiu se dar bem um com o outro. E aqui eu vejo que é um grupo também muito experiente, muito unido também, me recebeu muito bem. E temos tudo aí para fazer um bom campeonato. Caio, você sai do Vitória, que estava na final do Campeonato Baiano, estava sendo relacionado para as partidas, e chega agora no Guarani no momento de reformulação. O Bugre não foi bem no Campeonato Paulista e agora chega no Campeonato Brasileiro fazendo diversas contratações, 8 reforços até o momento. Você chega como uma das maiores contratações agora para a sequência desta temporada. O que precisa fazer neste momento? Não sei se você já conversou com o técnico Claudinei Oliveira, com alguns jogadores do elenco que já estavam antes na temporada no Paulistão. O que fazer agora no Campeonato Brasileiro da Série B? Você com muita experiência, o que você acha se você pode ser um dos líderes desta equipe na sequência desta temporada? O que o Guarani precisa fazer para ter um desempenho melhor do que teve ao longo de todo o ano de 2024? Cara, essa reformulação é normal hoje no futebol, né? Quando se não vai bem, sempre tem uma troca.
enfim, chego para tentar ajudar, trabalhar bastante aí esse tempo que tem até o início da Série B. Trabalhar bastante aí, ver o que o professor tem para falar. O Claudinei é um treinador muito experiente, muito inteligente. Acredito que ele vai ajeitar bem nosso time aí para ter um início bom na Série B. Você citou o Claudinei e ele chegou no Guarani num momento muito difícil, né, de Campeonato Paulista e assim, na coletiva de apresentação, o Claudinei foi perguntado sobre esquema tático, ele falou, agora não tem esquema tático, eu não me apego a esquema tático. E ano passado no Vila, ele jogava com 5 atacantes, né? Até o Lourenço, que é um jogador ofensivo, fazia uma função diferente, mas ajudava ali no setor de ataque. Como é que o Caio imagina, com as peças que o Guarani tem, que o Claudinei deve montar o Bugre para a Série B? Você acha que pode ser um time muito parecido com o Vila no passado, que mesmo não subindo, teve um dos melhores ataques e com 5 atacantes também terminou com uma das melhores defesas da competição? Cara, eu não sei muito bem, né? Eu acho que o Claudinei está pensando da melhor forma aí como vai ajeitar o nosso time. Enfim, claro que lá tinha peças que ele podia fazer aquilo, né? Aqui ele vai ver a melhor forma possível para tentar arrumar nosso time, mas enfim, acredito que vão fazer de tudo aí para todo mundo se entender e fazer um bom campeonato. Caio, até para passar para o torcedor bugrino que não conhece muito das suas características, não te viu jogar tanto, acho que difícil, né? Porque você já está no futebol brasileiro e a gente acompanha você, foi até artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série B em 2020. Algumas das suas características, a gente vê que você tem bastante estatura para um centroavante, você é aquele jogador que gosta de sair um pouco para receber bola, trabalhar com os outros atacantes, com o meio de campo, ou gosta de ficar lá enfiado dentro da área para só cabecear ou só escorar para o gol, só para saber mais das suas características para passar também para o torcedor bugrino. Não, eu gosto de ajudar bastante, sair um pouquinho da área também, movimentar bastante, se for na hora de marcar também gosto de ajudar muito, mas enfim, vou procurar fazer o que o treinador pedir para mim fazer. Acho que ele vai ver a melhor estratégia aí para que eu possa fazer dentro do jogo. Às vezes eu precisar sair um pouquinho mais, ou às vezes ficar um pouquinho mais dentro da área. Enfim, vou tentar fazer de tudo aí para poder ajudar o Guarani. Pegando seus números aqui segundo o OGOL, você tem 108 jogos já de Série B do Campeonato Brasileiro e 34 gols marcados nas competições que você disputou. A gente pode dizer que o Caio, com 31 anos, já é um especialista em Série B e só está faltando o acesso para ter aí um currículo vitorioso? Cara, busco muito por isso. Tomara que seja aqui com o Guarani. Vamos trabalhar bastante. Não sabia desses números, né? Porque a gente joga assim, a gente não tem muita ideia. Mas, enfim, vou fazer de tudo aqui para fazer um bom campeonato e, se Deus quiser, conquistar o acesso aqui com o Guarani. Douglas, bom dia. Bom dia. Matheus Aburad, Rádio Central Campinas. Bem-vindo ao Guarani. Obrigado. Queria começar te perguntando sobre a sua passagem internacional. Você já jogou na Ucrânia, na Turquia também. E eu queria saber dessa experiência, como foi para você? Se foi um crescimento só profissional, se também foi um crescimento individual, também você passando por lá. Queria saber um pouco como foi todo esse momento jogando fora do Brasil. Bom dia. Essa experiência que eu tive fora do Brasil, sem dúvida, foi fantástica em todos os aspectos, não só profissional, mas cultural também. Pude aprender uma nova língua, uma cultura totalmente diferente da nossa aqui do Brasil. Então, eu procurei sempre absorver o que tinha de melhor, o que eu não estava habituado aqui no nosso país. Então, sem dúvidas, fez muita diferença no meu crescimento profissional e pessoal também, esses anos que eu estive fora do Brasil. Tudo bem, Bacelar? Antônio Lupa, Rádio CBN. Por que a escolha do Guarani também? O Caio citou a presença do Claudinei, você também já tem um trabalho com ele. Isso pesa muito numa decisão para um jogador, em meio a tantas propostas que chegam aí nessa janela de exceção? Não, sem dúvida, o fato de eu já ter trabalhado com o Claudinei, já conhecê-lo, fez toda a diferença de eu aceitar e ter vindo aqui para o Guarani. Claro que também a camisa, a tradição do clube pesa muito também, é um clube tradicional, acho que
A maioria dos jogadores também tem esse desejo de vir trabalhar aqui no Guarani, de fazer um bom trabalho, de colocar o clube novamente numa Série A. Então, acho que esses fatores aí que fizeram a diferença. Douglas, a gente veio falando, né? Você é um jogador experiente, passagens internacionais, anos também de Série A do Campeonato Brasileiro. E no elenco do Guarani, principalmente no setor de zaga, tirando o Ryan, os outros jogadores têm menos de 25 anos. Queria saber como é a sua relação com esses jogadores mais novos, principalmente no setor em que você atua, se você gosta de conversar, se você gosta de dar algum conselho, como é a sua relação com os outros jogadores, inclusive com os mais jovens. Então, tem poucos dias que eu cheguei aqui ao clube, então aos poucos nós vamos conhecendo característica, perfil, o modo de cada um gosta de jogar, as qualidades, mas é claro que com o tempo, no dia a dia, eu gosto de, principalmente os jogadores ali do meu setor, a gente está sempre conversando, que eu acho que isso também faz a diferença, né? Eu acredito muito no poder da comunicação, não só dentro de campo, mas fora também, acho que isso agrega, então quanto mais a gente estamos próximos, isso facilita o nosso trabalho dentro de campo também, então eu vou buscar sempre estar conversando com eles, poder entender melhor a forma que cada um joga, eu acredito que assim isso facilita o nosso jogo também. Em relação à do Caio, até pegando um pouco do sistema defensivo, essa questão de esquema tático, né? Não é aberto a um esquema tático. Na última partida. Nas últimas, né? Com 3 zagueiros. Como é que é isso do jogador? Porque A Série B, pelo que tudo indica, ela deve ser diferente do ano passado, que ela foi mais espaçada, né, com jogos praticamente aos finais de semana. E os treinadores precisaram das equipes, o papel foi especial colocar em campo. O jogador, você joga com 2, joga com 3, é muito complicado, ou você, até pela experiência, vocês defensivos já estão acostumados com essas mudanças que acontecem de forma drástica no jogo. Eu acho que hoje em dia o jogador já está um pouco acostumado com essa questão de mudança, de variações táticas, né? Acho que o jogador já vem se preparando, o treinador, a cada jogo, ele pode fazer as suas alterações de acordo com o adversário, ou de acordo também com o que ele tem no elenco, que ele acha que pode ser ideal para determinadas partidas. Acho que culturalmente o jogador brasileiro vem evoluindo também nessa questão de parte tática. Acho que era uma das, talvez, das maiores dificuldades que o jogador brasileiro poderia enfrentar. Então, muitas vezes eu estive fora há alguns anos e até as pessoas fora comentavam isso, que o jogador brasileiro tecnicamente é fora de série, mas ainda nas questões táticas às vezes esbarrava com as dificuldades, mas acho que no decorrer dos anos isso vem melhorando muito e facilita para o treinador, quando o jogador tem esse entendimento, essa facilidade de compreender que determinados jogos você tem que ter algumas variações. Eu acredito que isso não vai ser não vai ser uma dificuldade para o nosso elenco e nós vamos estar sempre preparados da maneira que o Claudinei achar que deve posicionar a equipe durante os jogos. Douglas, uma das características do futebol atual e que tem adeptos e pessoas que não gostam disso é a saída de jogo. É difícil hoje a gente ver goleiro ou zagueiro dando aquele chutão para frente. Hoje os treinadores pensam em sair jogando, toque de bola, o zagueiro tocando para o volante, enfim, saindo jogando. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, se você tem alguma dificuldade, se com você é mais chutão para frente, aí o meio de campo, o ataque que se resolva, ou se você realmente é adepto disso, gosta de sair jogando com o goleiro, se você tem facilidade com isso, como você vê essa saída de jogo, que foi um dos momentos que o Guarani até sofreu no Paulistão Sicredi com algumas saídas de jogo. Como você vê isso no futebol? Acho que futebol moderno se pede isso, né? Muitas equipes hoje, a construção de jogo se inicia no setor defensivo com os zagueiros e
Eu gosto particularmente dessa maneira de jogar. Acho que isso facilita até para que nós possamos chegar de uma forma melhor ao ataque, com mais qualidade. Então eu me sinto bem também dessa forma, saindo jogando, já construindo de trás, e acredito que o Claudinei vai estar trabalhando também. Já participei de alguns treinos, antes de iniciar meus treinos também, vi alguns treinos que a equipe estava fazendo. O Claudinei também busca fazer essa saída de jogo já desde lá de trás. Isso não vai ter nenhuma dificuldade para nós, não. Ô Douglas, você passou por alguma situação difícil quando você jogava na Ucrânia? Porque a gente vê que está acontecendo muitos problemas lá, guerra e tudo mais, quando você estava no Dnipro. Você enfrentou alguma situação, e se esse motivo foi o principal para você ter deixado o país? Então, eu cheguei na Ucrânia em 2013, na minha primeira passagem. Eu tive 2 passagens pela Ucrânia. Cheguei em 2013, em 2014, quando começou os problemas mesmo com a Rússia, onde a região ali da Crimeia foi anexada, os problemas em Donetsk também. Eu estava na Ucrânia quando isso iniciou, e para nós foi um momento de muita aflição, porque nós não sabíamos, não tinha muita noção do que poderia acontecer, e a gente buscava sempre informações, principalmente com a embaixada brasileira naquele momento, para eles poderem nos orientar e saber as melhores decisões que nós poderíamos tomar. Mas enfim, naquele período ficou concentrado só nessas regiões os problemas. Eu retornei depois em 2020, e até então os conflitos ainda estavam somente nessas regiões ainda, e o restante do país as pessoas tentavam viver da melhor forma possível, tocar sua vida como poderia. E eu saí 6 meses antes dessa escalada maior que teve, né, com a Rússia invadindo, ele tentando chegar em Kiev e tudo mais. Antes de tomar essa proporção maior, 6 meses antes eu já havia saído, porque eu tinha me transferido para a Turquia. Mas eu peguei o início dos conflitos, continuo acompanhando, porque eu tenho ainda amigos lá que eu falo semanalmente, porque tem a preocupação de saber como eles estão por lá. Enfim, é um momento triste, as pessoas não sabem do futuro como vai ser, porque é um momento de incertezas, ninguém sabe quando que isso vai ter um fim. É lamentável, mas nós ficamos em orações aqui para que elas estejam seguras e que isso possa acabar o mais rápido possível, e o pessoal possa retornar com a vida delas normalmente como eles tinham antes.